Nós estamos agora chegando a um momento importante, que é o nosso momento Quero Saber, que é quando tiramos as dúvidas dos telespectadores que mandam pra gente por e-mail, pelo Facebook ou por telefone, porque dúvida não combina com saúde, a gente sempre lembra isso. Por isso, vamos agora a esse momento, as formas de participação são essas. Nosso e-mail, vivermelhor@boavontade.com, nosso telefone 0310 07 940, pelo site boavontade.com/tv ou facebook.com/boavontade. Essa pergunta que a gente tem aqui do Jorge Alarcon, de São Paulo, capital, é uma dúvida que a gente sempre faz para todas as doenças, mas para essa, vamos ver qual vai ser a resposta. Ele pergunta se existe algum tipo de prevenção para a leucemia. Não tem, Jorge, né? Não Jorge. tem, infelizmente não tem. Então, assim, o que é ficar fora de radiação, mas isso a gente não tem. Então, o que a gente tem para leucemia que mudou um pouco, antigamente a gente pedia muito tomografia, raio-x. Isso você tem um aumento significativo de outras neoplasias. Então, a gente tenta pedir menos hoje, só quando muito necessário, e agora de leucemia não tem. No adulto, sim, é aquilo que a gente já comentou, de menos cigarro, menos bebida, mais vida saudável. Agora, na criança, não tem. Agora, a vida saudável ajuda todo mundo, tanto na infância quanto na adolescência e na fase adulta. Toda Isso a gente tem que certeza. manter, inclusive desde a infância. Ensinar as crianças desde cedo a terem uma vida mais saudável. Com certeza. A Cândida Lousada, de São Bernardo do Campo, São Paulo, pergunta se a leucemia pode ser transmitida pelo contato físico ou pelo sangue. Não, a leucemia não pode ser transmitida dessa forma. O que a gente precisa entender é que o nosso corpo forma células cancerosas o tempo inteiro. E a gente tem que ter dentro da gente esse mecanismo de exterminar essas células. Então não adianta injetar leucemia em mim, eu não vou ter leucemia, provavelmente porque o meu corpo está forte o suficiente para se livrar dessas células. Então, corpo saudável, ele quer dizer isso, ele extermina essas células. Então, a pessoa que não tem... Então, por que na verdade é assim, por que uma pessoa fuma a vida inteira, nunca tem câncer, e a outra fuma há 5 anos e desenvolve o câncer de pulmão? Porque tem organismo, tem pessoa que consegue metabolizar essas células e exterminá-las e outras não. Então, assim, E não essa dá é a para grande saber diferença. quem é que vai agir de Infelizmente, uma forma não. ou de outra. Por isso que não dá para arriscar. Não dá para arriscar. Às vezes você sabe, olha, minha família tem muito câncer, então o mínimo que você tem que fazer é ter uma vida saudável sem esses fatores de risco. Você não quer piorar o que já está ruim. Agora, tem muita gente que não tem nenhum fator de risco e que desenvolve câncer. Então, o melhor a fazer é ter vida saudável, né? João Carlos, de Minas Gerais, ele pergunta se a leucemia pode voltar e se há outros tratamentos que devem ser feitos quando a leucemia volta. Então, a gente tem para LLA, por exemplo, que é a leucemia mais comum em criança, 30% acaba voltando. Então, quando a gente estratifica, a criança coloca ela em alto risco, risco intermédio ou baixo risco, a gente dá mais ou menos, mais ou menos quimioterapia, dependendo do risco dela. Qual é o intuito? Que não volte. A gente sempre trata e imagina que não vai voltar. A gente procura o fator genético para intensificar tudo que você pode fazer para intensificar o primeiro tratamento. 30% ainda assim retorna. Quem retorna? Geralmente é quem tomou menos químio. E é dentro desse grupo, que é a grande maioria das leucemias, que a gente tem que achar quais são os fatores por que ela voltou. Então, a gente faz um segmento mensal, depois passa para cada 2 meses, os 2 primeiros anos fica sob vigilância. E a gente só costuma, depois de 2 anos é muito difícil voltar uma leucemia. E fica até 5 anos acompanhando. O autotransplante também pode ocorrer na infância? Então, você tem 2 tipos de transplante, o allogeneico, né, que é de outro doador, e o autotransplante nada mais é que uma químio altas doses que você faz para tumor sólido, né? Então, quando você pensa em leucemia, não é esse tipo de transplante que você usa, é o allogeneico do irmão ou de doador do Rereme, né? E o transplante é uma das formas de tratamento? Transplante é uma das formas de tratamento para as leucemias de alto risco ou aquelas leucemias que recidivaram. Essa você intensifica com o transplante.